Fala, galera da escola do vestibular! Como é que vocês estão? Maravilha, maravilha, maravilha! Espero que esteja tudo bem com você, tudo tranquilo, sossegado, prontinho para continuarmos a trilhar aquele maravilhoso caminho rumo ao conhecimento, rumo à universidade. Galerinha, estamos aqui junto para ajudar você a atingir esse seu sonho, irmãozinho. Belezeira? Galera, nessa sequência de aulas nós iniciaremos uma nova parte da física, que é a eletricidade. Mano do céu, como a gente depende da eletricidade. A gente só percebe quanto a gente depende da eletricidade quando ela acaba. Meu amigo, não funciona nada, velho. Esse computador, esse tablet, esse seu celular que você está assistindo essa aula, já era. A internet, já era. Seu roteador, já era. O micro-ondas, já era. Geladeira, já era. Luz elétrica, já era. Chuveiro elétrico, já era. A gente depende absurdamente da eletricidade. E hoje a gente vai começar a estudar uma parte da eletricidade que se chama eletrostática. A eletrostática estuda as interações entre cargas elétricas. A carga elétrica, galera, é uma propriedade da matéria que justamente explica esses fenômenos elétricos. Lá na Grécia Antiga, os caras perceberam que ao atritar um corpinho com o outro, eles ganhavam a propriedade de atrair e repelir outros corpos. Esses processos hoje a gente sabe como explicá-los, baseando na estrutura da matéria, no átomo, que é constituído de prótons e nêutrons no seu núcleo, e na eletrosfera do elétron. E o elétron e o próton, eles têm essa propriedade denominada carga elétrica. Já o nêutron, ele não tem essa propriedade. Tem outras, mas essa propriedade em si, ela não não se apresenta nos nêutrons, ok? A carga elétrica de cada próton e de cada nêutron tem o mesmo valor em módulo, tá? Isso porque a carga do elétron é negativa por convenção e a carga do próton é positiva. A carga de cada um deles é denominada carga elementar e vale 1,6 × 10⁻⁻⁹ e a unidade é o coulomb, é o Czão ali, ó, coulomb. Aqui é um E maldito porque eu fiz um E bem tosco aqui, tá? Essa é a carga de um próton e de um elétron. No caso do próton, mais esse valor. No caso do elétron, menos esse valor. Quando a gente tem um corpo neutro, quer dizer que existe o mesmo número de cargas positivas e negativas nele. Então a gente diz que a sua carga total é nula. Quando a gente eletriza o corpo, que pode ser por atrito, quando um ganha e o outro perde elétrons, ou quando a gente encosta um no outro, que é uma troca de elétrons, sempre quem se movimenta é o elétron, ou por indução, que tem uns passitos que eu descrevo depois, tá? Que é um outro modo de nós eletrizarmos o corpo. Em todos esses três tipos de eletrização, atrito, que é atritando, como o próprio nome diz, né? Contato, que é o que ocorre com condutores, quando você coloca dois condutores, um já eletrizado em contato, e um por indução, que tem uma sequenciazinha a se fazer. Nós temos um movimento de elétrons, tá? Um elétron vai de um corpo para o outro, do outro para um, eletrizando o corpo. A carga elétrica do corpo, galera, é dado por essa expressãozinha aqui, ó, que é o número de elétrons ou de prótons a mais vezes a carga elementar. Esse número aqui, ó, coloca aí na sua caixinha de ferramentas. Coloca aqui na sua caixinha de ferramentas. Esse N aqui, ó, é a diferença entre o número de prótons, de cargas positivas, e o número de elétrons. Se tiver um menor número de elétrons, a gente tem uma carga total positiva. Se a gente tiver um número menor de elétrons, a gente tem uma carga positiva. Eu acho que eu falei a mesma coisa, né? Então, se tem um maior número de elétrons, a gente tem uma carga negativa. Então, percebam que a carga sempre vai ser o número inteiro do valor da carga elementar. Belezeira? Porque não existe meio elétron. Não existe 1/3 de elétron. 1 elétron VZ, 2 elétrons VZ, 3 elétrons VZ, o número de inteiro de cargas
desse valor que é a carga elementar. Essa carga aqui, ó, elementar, ela foi demonstrada em algumas experiências, uma delas foi de Robert Millikan, que até cita em um dos exercícios que a gente vai fazer, tá? E a maneira de a gente eletrizar o corpo é essa daqui, atritando um com o outro, sendo dois diferentes. Aí a gente pode eletrizar corpos que são isolantes, né? Ou pegar com corpos isolantes, com materiais isolantes elétricos, corpos que são condutores e atritá-los, também é possível se eles forem diferentes. O contato, que é quando um já está eletrizado, você encosta e separa. Normalmente esses corpos são idênticos, aí a carga se divide igualmente. E por indução que tem os passitos. Nesses passitos eu vou descrever aqui, depois você pode pegar em outros lugares lá no Heavy Physics, eu vou mostrar mais enfaticamente isso daqui. Você aproxima um corpo eletrizado de um condutor, ocorre a separação das cargas, a indução, você aterra um deles, tá? Esse que está induzido. Cargas em excesso vão para a Terra ou vêm da Terra, os elétrons, desaterra e separa. Você vai ter dois corpos carregados eletricamente com sinais opostos. Os sinais também são postos no atrito. No contato você vai colocar em contato, separar e eles vão eletrizar com cargas de mesmo sinal. Beleza? Então, galera, essa é uma breve teoria da parte inicial de carga elétrica. Fechou? E eletrização dos corpos. Repito, você não paga mais nada por isso, amiguinho. Vai lá no canal Heavy Física que vai ter uma explicação um pouco mais detalhada. Porque aqui a gente vai resolver exercícios cabulosos. Fechou? Vamos nessa então, galera. Exercício 1. Com o experimento da gota de óleo realizado por Robert Andreas Millikan, nessas datas aí, ó, que ele nasceu e morreu, foi possível observar a quantização da carga elétrica e estabelecer numericamente um valor constante para a mesma. Sobre a carga elétrica e o fenômeno de eletrização de corpos, assinale o que for correto. Então aqui, galerinha, nós temos aquele exercíciozinho teórico para a gente pincelar as coisas de teoria que a gente precisa saber dessa parte aqui de eletrização e de carga elétrica. Maravilha? Então vamos lá. A primeira afirmativa diz assim, fofos: a carga elétrica é uma propriedade de natureza eletromagnética de certas partículas elementares? Certinho, né? O próton e o elétron, eles têm essa propriedade que é a carga elétrica. O elétron já é uma partícula elementar. O que isso quer dizer? Você não consegue dividir o elétron em outras menores. O próton, hoje, numa teoria mais moderna, a gente já tem os quarks, que formam os prótons e os nêutrons, que são partículas elementares, até que se prove o contrário. Cada próton e cada nêutron é formado por 3 quarks. E nós temos 6 tipos de quarks na natureza. Quark up, quark down, quark charm, quark strange, quark top, quark bottom e pronto. O quark up e o quark down são 3 que formam próton e nêutron. Então são partículas que apresentam carga elétrica. Beleza? Ou seja, apresentam essa propriedade. Então essa primeira afirmação é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos lá. Um corpo só poderá ser eletrizado negativamente se for um condutor? Essa é cocô. Você pode eletrizar um corpo negativamente ou positivamente e também é possível eletrizar corpos isolantes, atritando um com o outro desde que eles sejam diferentes. Então, essa daqui é falciane, falciane. Um condutor, pessoal, que são, por exemplo, os metais, ouro, prata, cobre, alumínio, chumbo, são carinhas que deixam a eletricidade passar facilmente. Então eles são condutores elétricos. Borracha, madeira, o próprio ar, cerâmica, são materiais que são isolantes, que dificultam a passagem da eletricidade. Mas isso não significa que eles não possam ser eletrizados. Entenderam a diferença da parada? Essa daí. Fechou, amiguinho? Exercício 4. Exercício 4. Quando atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã, inicialmente neutros, ambos poderão ficar eletrizados. Maravilha! A carga adquirida por cada um será igual em módulo
Parabéns, é isso mesmo. Quando você atrita vidro com lã, existe uma tendência de um perder e outro ganhar elétrons. Portanto, eles vão ficar com cargas de mesmo módulo e de sinais opostos. Existe uma série chamada de série triboelétrica, que não há a menor necessidade da gente saber a sequência, que mostra pra gente quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo dependendo do que atrita. Tem um exercício lá na descrição do vídeo que fala da série triboelétrica e fica aí de desafio para você fazer. Você vai ver como é fácil. Lá ele explica certinho como funciona a parada e você vai lá e resolve o exercise. Manjou? Vamos lá então. Aqui ó, a próxima afirmativa. Qualquer excesso de carga de um corpo é um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. Tá certo isso, galera? Opa, se tá. É exatamente isso, fofinhos. Tem que ser um múltiplo inteiro, porque nesse número de N aqui a gente tem a diferença entre prótons e elétrons, entre cargas positivas e cargas negativas. E a carga de cada um deles é essa daqui, que é a carga elementar. E não existe meio elétron, meio próton. Então, de fato, é um número inteiro da carga elementar. Fechou? Maravilha? Esse é o exercício 1, teoriquinho. Vamos para o exercício 2. 2 bastões metálicos idênticos estão carregados com a carga de 9 microcoulomb. Esse prefixo aí, ó, é de 10 a menos 6 coulombs, tá? É 9 vezes 10 a menos 6 coulombs, esse prefixo micro. Eles são colocados em contato com um terceiro bastão, também idêntico aos outros dois, mas cuja carga elétrica líquida é nula. Então você tem 2 bastões eletrizados com 9 microcoulombs e um eletrizado com nada, né? Após o contato entre eles ser estabelecido, afastam-se os 3 bastões. Qual é a carga líquida resultante em microcoulomb no terceiro bastão? Então vamos lá, são 3 corpos iguais. Como eu falei há pouco, quando são 3 corpos iguais, a gente coloca todos em contato e a carga se distribui igualmente entre eles. Eu tenho 3 corpos aqui. Um com 9 coulombs, ou 9 vezes 10 a menos 6 coulombs, só para você saber. Aqui 9 microcoulombs e aqui 0. Se eu coloco os 3 em contato, existe um princípio que diz o seguinte, que a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. Isso é um princípio da conservação da carga elétrica. Então antes a gente tem 18 microcoulomb somado. Esses 18 microcoulomb vai se dividir igualmente entre os 3 bastões, já que os 3 bastões são iguais. Portanto, eu vou chamar de QA', QB' e QC' as cargas depois do contato. Fechou? Isso vai ser igual a soma QA mais QB mais QC dividido por 3, já que são 3 corpos idênticos. Como são 3 corpos idênticos, em 98% das questões de vestibular é assim, os corpos são idênticos, a soma dos 3, das cargas iniciais, vai ser dividida igualmente entre os 3. Então a carga QA' vai ser igual à carga QB', que vai ser igual à carga QC', que vai ser 9 microcoulombs da A, mais 9, mais 0, dividido por 3. Então isso daqui vai dar 6 microcoulombs, certo? 6 microcoulombs. Esta é a carga líquida, né? Positiva, porque os outros também eram positivos, das 3 cargas elétricas, dos 3 bastões, perdão. Belezeira? Agora, um adendo que eu vou fazer nesse exercício é: qual é o número de cargas a mais que existe em cada bastão para que a carga elétrica de cada um seja de 6 microcoulombs? Então olha só que louco, eu vou pegar o QC', que é o que o exercício pediu, né? Vai ser N vezes E. A carga depois, ó, vai ser 6 vezes 10 a menos 6, que é a carga de cada um desses bastões. O N é o número que representa a diferença entre cargas positivas e negativas.
E aqui 1,6 vezes 10 a menos 19 é a carga elementar. Belezeira? Eu vou passar essa parada aqui, ó, dividindo. Então, o N será 6 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? E como eu não sou bobo nem nada, eu vou pegar a calculadora para fazer a continha. 6 dividido por 1,6, que vai dar 3,75. Então, ó, fica aqui Einstein, dá um tempinho aqui pro Gansinho, né? Ó, o N vai ser 3,75 vezes. O 10 a menos 19 vai para cima mais 19. Mais 19 menos 6 vai dar mais 13. Então, são 3,75 vezes 10 a mais 13 cargas positivas a mais do que cargas negativas. Agora, se você falou que tinha que ser um número inteiro, aí dá 3,75. Não, meu. 3,75 vezes 10 a 13 é 375 de sei lá quanto, né? Milhão, bilhão, trilhão, sei lá eu. Ou seja, é um número inteiro. E é um número muito grande. E é assim mesmo quando você eletriza corpos. Belezeira, galera? Então, fofinhos, essa é a aula sobre carga elétrica, processos de eletrização por atrito. Ressalto, se você quiser uma coisa um pouquinho mais rebuscada em relação à teoria, vai lá no canal Heavy Física que você vai encontrar essa aula de eletrização. Fechou? Por enquanto é isso, galera. Até a próxima, fofinhos. Vamos estudar, galera. Pega essa caixinha de ferramentas e pau na máquina. Valeu? Grande abraço! Ah!